Português. O que dizer sobre essa matéria, né? Parece que você estuda, mas sempre tem uma coisa nova para aprender ou sempre tem aquele detalhe que fica para trás na hora de responder as questões, né? Mas nesse vídeo aqui eu vou te mostrar os 5 assuntos que você precisa dominar para chegar bem preparado na prova de português do concurso de engenheiros da Força Aérea Brasileira. Porque é quase garantido que uma questão ou outra vai aparecer na sua prova. Então fica aqui comigo que eu vou te mostrar o caminho para você acertar as questões estudando aquilo que estatisticamente tem mais chance de cair na sua prova. Fala galera, aqui é o primeiro-tenente William Rabelo, eu faço parte da equipe do Concurseiro 01 e eu tô aqui para te ajudar a acertar mais algumas questões na prova do EAR. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. E eu tô aqui para te ajudar a acertar mais algumas questões na prova do EAR, sem ter que estudar toda a bibliografia. E você tem que entender que as questões de português podem envolver vários assuntos ao mesmo tempo. Então é muito importante que você domine esses assuntos que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Mas antes eu já quero pedir para você deixar aqui seu like, porque eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai te ajudar. E além disso, o seu like ajuda a gente a descobrir se a gente está no caminho certo, produzindo conteúdo bacana para você. E caso você queira ainda continuar na jornada de preparação, não esquece de se inscrever no nosso canal, porque a gente vai estar postando vários outros conteúdos como esse. E ainda caso você queira dar um passo maior na sua preparação, dá uma olhada no primeiro link que eu deixei aqui embaixo na descrição para você baixar o material e já ir se preparando para esse concurso. E sem mais delongas, eu quero chamar a nossa professora de português, a professora Ivanete, para te mostrar quais são esses assuntos que mais caem sobre português na prova do EAR. Olá, sou Ivanete Rigo, professora de língua portuguesa e estou passando para pontuar alguns assuntos que certamente estarão na prova de vocês. Aqui nesse quadro nós temos todo o conteúdo do edital. Lembrando que a prova tem 30 questões, então há espaço suficiente para cobrar todos os assuntos, seja em uma única questão sobre determinado assunto, seja em uma assertiva de determinada questão. Nós vamos enfatizar aqui os assuntos que são recorrentes nessa prova, começando por acentuação gráfica. Sempre há uma questão de acentuação em que a banca quer saber se o candidato reconhece as regras pelas quais as palavras são acentuadas. Ou seja, não basta saber se as palavras levam acento ou não. Para isso é fundamental que se tenha noção de fonologia, como separação silábica e tonicidade. Outra questão bastante recorrente diz respeito aos processos de formação das palavras. Existem 2 que são básicos, a derivação e a composição, além dos outros, é claro. Mas a banca gosta muito de derivação parasintética, derivação regressiva e derivação imprópria. Essa derivação imprópria é aquela em que a palavra troca de classe gramatical de acordo com o contexto. Por exemplo, vamos pegar o verbo jantar. Eu janto, tu jantas, ele janta. É um verbo, mas aí num outro contexto você pode pôr esse termo posposto a um artigo, como vou servir o jantar. E aí pronto, você tem que o verbo jantar mudou de classe gramatical, ou seja, passou a ser um substantivo. Essa é a chamada derivação imprópria. Vai cair uma questão sobre hífen. Com certeza, como 2 e 2 são 4, tenho certeza de que vai cair uma questão sobre o hífen. E como o hífen não é de Deus, o melhor mesmo é tentar memorizar algumas regras para o uso ou não desse sinal. Para isso é importante ter ao menos uma noção dos prefixos gregos e latinos, né, que estão aqui na estrutura das palavras, como morfemas. Eu gosto também de enfatizar, né, para facilitar um pouco, que bicho e planta sempre tem hífen. Então, formiga branca, onça pintada, erva doce, batata salsa, são palavras que já vêm escritas com o hífen. Em relação às classes gramaticais, a banca gosta muito de cobrar flexão do substantivo. Essa flexão geralmente ela cobra em relação à formação do plural.
é comum, né, ela cobrar palavras que formam o plural de mais de uma forma, ou seja, aquelas palavras que terminam em ão e que vão formar, né, vão fazer plural de mais de uma maneira, em mais de uma maneira. Então, por exemplo, corrimão forma corrimãos ou corrimões, né? Além disso, é interessante dar uma olhadinha lá nos substantivos coletivos. Sobre os adjetivos, vale lembrar que a banca gosta de adjetivos superlativos sintéticos. Por quê? Porque esses superlativos absolutos sintéticos, eles derivam do latim. Então, por exemplo, se eu quiser dizer que algo é muito, muito, muito doce, eu tenho que ir lá no latim ver que doce é dulce, portanto, muito, muito doce é dulcíssimo. Se eu quiser dizer que alguém é muito, muito fiel, eu vou lá para o latim e pego a palavra fiel em latim, que é fidelis, e aí eu vou formar o superlativo absoluto sintético, que é fidelíssimo, por exemplo. Em relação aos pronomes, é interessante considerar os pronomes demonstrativos especificamente. Por quê? Porque eles são usados como elementos anafóricos ou catafóricos. Então, anafóricos quando eles retomam um termo que já foi mencionado, e como catafórico é quando vai anunciar, o pronome vai anunciar um termo que será escrito. Por exemplo, os problemas do Brasil são estes. E aí, né, 2 pontos, geralmente, saúde, educação, violência. Quando nós falamos de um termo que já foi citado, nós usamos o pronome anafórico, que vai ser esse, essa, isso, por exemplo. Sobre verbo, aqui a banca gosta muito de verbos irregulares, então conjugação do verbo intervir, que deriva do verbo vir, conjugação do verbo reaver, que deriva do verbo haver, quando o verbo haver tem a letra V, o verbo requerer, que não deriva do verbo querer. Então, são assim algumas surpresinhas que podem aparecer. Sobre o advérbio, pode aparecer assim para identificar como classe gramatical ou então como função sintática, que é o adjunto adverbial. Conjunção. A banca vai cobrar o valor dessas conjunções aqui nas orações coordenadas, né? Porque nós vamos ter as coordenadas que vamos chamar de sindéticas, que são de 5 tipos, que vão usar conjunções para introduzirem, né? Essas conjunções vão introduzir essas orações. Existem também as conjunções subordinativas. Estamos falando aqui das orações subordinadas adverbiais, que são de 9 tipos. Estamos falando do pronome relativo que introduz a oração subordinada adjetiva. Estamos falando do que e do se como conjunções integrantes que introduzem as orações subordinadas substantivas. E claro, né, nós vamos ter que considerar a hipótese de haver período composto por coordenação e subordinação. Retornando aqui às classes gramaticais, a banca tem aparecido com umas questões que pedem o significado da preposição, e é só o contexto mesmo para nós entendermos qual é o sentido que essa preposição tem. Vai cair uma questão sobre acento grave, estamos falando da famosa crase, e para isso é fundamental ter uma noção de regência verbal e regência nominal. Na sintaxe do período simples, a definição de frase, oração, período simples e período composto. O período simples é aquele que só tem um verbo ou uma locução verbal. Período composto é aquele que tem mais de um verbo, mais de uma locução verbal. E aí, se estamos falando do período simples, vamos lembrar que ele tem os termos que são essenciais, sujeito e predicado. Reconhecer aqui os tipos de sujeito é muito importante para entender a concordância verbal, que é uma questão certa dessa prova. Também nós vamos falar aqui na sintaxe do período simples dos termos integrantes, que são o complemento nominal, o objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito, predicativo do objeto, o agente da passiva, e também dos termos acessórios, que são os adjuntos, né, o adjunto adnominal, o adjunto adverbial e também o aposto. E o edital separa, ele traz de maneira bem separadinha lá o vocativo, que é um termo isolado, é aquele termo que é
ele vem separado lá no período, né, na oração por vírgula, ou então ele vem com um ponto de exclamação, geralmente. Usa-se para chamar, né, para fazer o chamamento. Esses termos integrantes, esses termos acessórios aqui são cobrados normalmente assim. A banca coloca lá um período e ela grifa, né, ela grifa um termo desse período e pede para você fazer a identificação da função sintática daquele termo. E aqui é válido lembrar que ela gosta muito dessa questão aqui da diferença entre complemento nominal e adjunto adnominal. Porque o complemento nominal é um termo que completa, ele é complemento. O adjunto é um termo acessório. Então, estamos falando de um termo integrante e de um termo acessório. Então, prestar atenção à diferença entre o complemento nominal e o adjunto adnominal é bastante importante para garantir uma questão. O ser, a função do ser, nós vamos ter esse ser como partícula passivadora, como índice de indeterminação do sujeito, como conjunção condicional, e também podemos ter esse ser como uma conjunção integrante, né? E essas conjunções integrantes aí são o ser e o que. Então já vamos aproveitar para falar desse que aqui, das funções do que. O que pode ser conjunção integrante, quando ele é insubstituível, ele vai introduzir as orações subordinadas substantivas, assim como o se, em exemplos como espero que você venha, vejam, o que é insubstituível, ou não sei se você virá, também é uma conjunção absolutamente indispensável para que esse sentido seja complementado. Então, por isso que dizemos que ela é uma conjunção integrante. E eu já estava partindo aqui para a parte final, né? Mas nós não podemos nos esquecer que concordância nominal é um assunto que a banca gosta de cobrar também. Não tanto quanto concordância verbal, mas pode aparecer sim questão de concordância nominal. Voltando a falar sobre a função do que, é importante lembrar que ele é pronome relativo e que ele pode ser pronome relativo e que ele vai introduzir orações subordinadas adjetivas, que nós vamos chamar de explicativas ou então de restritivas, conforme o uso ou não das vírgulas. E assim, muita atenção é preciso ter, porque a banca costuma cobrar qual é a função sintática do que. Quando ele é pronome relativo, ele vai ter a função sintática do termo que ele representa, né? Então, é preciso colocar esse termo na oração no lugar do que, né? Porque o que ele está representando um determinado termo, ver qual é a função sintática desse termo que ele representa, porque é essa a função sintática dele. Colocação pronominal é questão certa. Eu diria que é importante estar atento ou atenta à questão da colocação pronominal, principalmente nas locuções verbais. Pontuação é um assunto que a banca cobra, geralmente em reescrita, né? Perguntando se há correção ou incorreção no uso de determinado ponto em determinado lugar. Aqui na parte de vocabulário, ela costuma usar uma palavra de um determinado texto, né, que pode ser substituída por outra sem prejuízo semântico. Claro que nós vamos falar que vai cair aí uma questão que traz polissemia e ambiguidade. Obviamente, questões de compreensão e interpretação de texto, questão de coesão e coerência, geralmente na reescrita. Variação linguística, a banca tem cobrado bastante. Tipos textuais, estamos falando aqui dos principais tipos textuais, que são o argumentativo, que pode ser, aliás, o dissertativo, que pode ser argumentativo ou expositivo, o narrativo, o descritivo, o injuntivo e o prescritivo. Não está anotado aqui, mas nós temos uma questão que costuma cair muito na prova, que é a intertextualidade, a conversa entre os textos. Normalmente a banca usa aí 3, 4, às vezes até 5 textos,
e ela gosta de perguntar, né, o que um texto, né, uma parte de um texto tem a ver com o outro texto, essa conversa, esse diálogo entre os textos que nós vamos chamar de intertextualidade é bastante recorrente na prova da banca. Outra questão que caiu e cai, né, em todas as provas é o sentido conotativo e denotativo, o reconhecimento do sentido conotativo e sentido denotativo das palavras. E é isso, como nós já dissemos, é uma prova extensa e pode reservar algumas surpresas, mas os assuntos aqui pontuados estarão de alguma forma na prova de vocês. É isso. E aí, curtiu? Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal para ser notificado de mais vídeos como esse, hein? Ah, e se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo que a gente vai ter o maior prazer de responder. É isso então, galera. Um abraço e até mais.